Ferramenta Spin. A ferramenta Spin permite que eu crie objetos sólidos a partir da revolução aplicada em curvas. Como exemplo, eu tenho aqui uma curva na minha cena. Essa curva, ela representa o perfil de uma taça. Aqui está. E o que a gente deseja fazer é, supondo a existência de um eixo, essa curva seja revolucionada ao redor desse eixo de uma forma que obtenha um sólido parecido com uma taça. Essa é a nossa proposta. Veja bem, o primeiro passo é colocar o 3D cursor na posição onde passaria o suposto eixo. Veja bem, estou aqui na minha vista frontal e o eixo de revolução deverá se encontrar nessa posição. Portanto, o meu 3D cursor ele deve ser deslocado para algum ponto sobre esse eixo de revolução. Não importa que ponto seja esse. Essa é a nossa primeira tarefa para que eu possa usar a ferramenta Spin. Muito bem. Primeiro eu seleciono a minha curva e entro no modo de edição, pressionando a tecla Tab. Aqui está. Veja bem, se prestarmos bem atenção, existem dois pontos que estão sobre o eixo de rotação da nossa curva. São eles esse pontinho, bem aqui, e esse pontinho, bem aqui. O eixo de rotação deverá estar nessa posição. Nossa tarefa é deslocar o 3D cursor para um desses dois pontos. Uma tarefa fácil da gente realizar. Seleciono um dos dois pontos. Vou selecionar o ponto de baixo. Aqui está ele. Pressiono a tecla Shift e pressiono a tecla S. Vai abrir um menu circular. E nesse menu eu vou ter a seguinte opção. Cursor para o objeto selecionado. Clicando nessa opção, eu vou deslocar o 3D cursor para o elemento selecionado. No nosso caso, o elemento selecionado era exatamente esse pontinho. Veja que o cursor já está posicionado exatamente sobre o ponto que eu selecionei. O segundo passo é converter essa curva em uma malha. Vamos sair do modo de edição, pressionando a tecla Tab. Muito bem. Para converter essa curva em uma malha, procedemos da seguinte maneira. No Object Mode, localizo o menu Object. Vamos clicar sobre ele e na lista de opções que nós temos aqui, encontramos essa, Converter. Esse submenu me dá algumas opções, entre elas, Converter em curva e Converter em malha. Vamos selecionar essa segunda opção, Converter em malha. A nossa curva agora já é uma malha. Para constatarmos isso, basta a gente observar aqui o nosso inspetor de objeto, o Outline. A nossa figura já está preparada para que seja aplicada a ferramenta Spin. Seleciono a minha curva, mais uma vez, agora convertida em malha, e entro no modo de edição. A ferramenta Spin é essa que aparece nessa posição. Para usá-la, primeiro, seleciono o objeto que eu desejo usar. Posso selecionar o objeto simplesmente clicando e arrastando, observando a ferramenta de seleção, ou posso simplesmente pressionar a tecla A para selecionar a minha curva. Agora, basta que eu clique sobre a minha ferramenta Spin. Observe que aparece esse gizmo aqui. Vamos mudar o nosso ponto de vista para topo. Aqui está. Note o seguinte. Nessa posição nós temos o 3D cursor. Esse gizmo indica o sentido da revolução do meu objeto. A nossa curva vai ser rotacionada em torno do 3D cursor. Dessa maneira. Vamos ver como isso acontece. Clico sobre o sinal de mais à esquerda ou à direita, tanto faz. Vamos clicar nesse. E simplesmente vou arrastando até que eu complete uma volta ou o quanto você desejar. Aqui está a minha taça. Ainda com a ferramenta ativa, perceba que eu tenho o menu da ferramenta Spin aqui no canto inferior esquerdo. Abrir. Algumas opções importantes. A primeira opção representa a quantidade de divisões que nós temos no momento que estamos realizando a curva. Temos 12 divisões, vamos diminuir isso para 8 e ver o que acontece. Olha o que aconteceu, 8 divisões. Vamos aumentar para 30. E a nossa figura ficou bem mais suave. Essa opção que aparece logo abaixo, caso eu a habilite, nós não teremos mais uma continuidade entre os objetos gerados pela minha ferramenta Spin. Vou diminuir a quantidade de cópias de 30 para 12
e veja o que nós temos. Agora eu tenho apenas as 12 cópias revolucionadas em torno do eixo. Elas não estão mais conectadas. Desmarcando essa opção, voltamos a ter todas elas conectadas. Essa opção que aparece já marcada permite que, no momento que a última face encontre a primeira, elas sejam automaticamente soldadas uma na outra. Vamos desfazer, vamos aplicar novamente aqui a nossa ferramenta. Para facilitar, já estou com o menu aberto, clico aqui no ângulo de rotação que eu quero aplicar, vamos aplicar 360. Nesse caso, a última superfície vai ser soldada à primeira. A próxima opção permite que a gente inverta as retas normais da superfície. Logo abaixo, a gente tem esse conjunto de opções que representa a posição em que se encontra o nosso eixo de rotação. Lembre-se, essa é a posição do eixo de rotação. Vamos olhar a figura por cima. Aqui está. Notem que nós temos aqui esse eixo em vermelho e temos esse eixo em verde. Esses eixos se encontram numa certa posição em relação à origem do nosso objeto. E essa posição aparece nesse conjunto de opções. Modificando a posição, olha o que é que nós vamos ter. Veja que eu desloquei a posição do centro de rotação. Antes, o nosso centro de rotação estava aqui, e agora o centro de rotação foi deslocado para essa posição. Vamos desfazer, Ctrl Z, e vamos aplicar mais uma vez a revolução. 360, e aqui está. Por último, nós temos esse grupo de informações, que me dão a direção do eixo da revolução. No nosso caso, o eixo Z vale -1, isto é, o eixo Z está apontando para baixo. Alterando esses valores, a gente altera a posição do eixo. Consequentemente, altera o formato como a revolução é feita. Nós temos eixo Z para baixo, -1. E os demais eixos, 0. Caso eu deixe o meu eixo X valendo 1, será gerada uma nova coordenada dessa maneira, para o meu eixo X valendo 1, de uma maneira que esse vai ser o meu novo eixo de rotação, e a minha curva, que é essa, ela não será mais girada em torno de um eixo vertical. Ela vai ser girada em torno de um eixo que se encontra nessa posição. Vamos ver como funciona. Ctrl Z, girei a minha figura, 360, e para o eixo X, 1. Entra. Olha como ficou a minha figura. Vamos voltar para 0. E aqui está a minha figura da maneira como eu havia previsto. Pressiono Tab para sair do meu módulo de edição. E aqui está a nossa taça. Essa foi a ferramenta Spin.